E aí, família? Então, hoje iremos falar das expressões algébricas. Então, família, hoje iremos saber o que é uma expressão algébrica. Dentro da expressão algébrica, iremos saber o que é uma designação, o que é uma proposição. Iremos também falar das classificação das expressões algébricas. Então, vamos a isso, família. Então, o que seria uma expressão algébrica? Então, temos aqui a definição da expressão algébrica, que seria: expressão algébrica é uma expressão que tem pelo menos uma variável. Então, sempre que nós vamos encontrar uma expressão que apresenta lá pelo menos uma variável, pode ter uma ou mais variáveis. Então, já é o que? É uma expressão algébrica. Podemos encontrar lá o x. Quando falam de variável, estou a falar de uma letra. Falar de uma letra, letras do alfabeto, minúsculos. Vamos encontrar lá letras do alfabeto minúsculos, aqueles pequenos ali, como A, B, C, D. Podemos também encontrar o quê? Usam muito mais, nessas expressões usam mais o X, o Y e o Z. Então, essas são as expressões que podemos encontrar que usam mais a variável. Então, essa é a variável que mais usam, variável X, Y e Z. Então, por além dessa definição aqui de que a expressão algébrica é uma expressão que tem pelo menos uma variável, podemos definir de uma outra forma, né? É só escrever aí. Então, expressão algébrica seria o quê? Uma expressão disse algébrica quando a variável x está sujeita apenas a operações de adição, subtração, multiplicação, divisão ou extração da raiz. Então, não só x. Aqui usei o x, né? Mas também pode ser outra variável. Então, só escrever aí. E então vamos aos exemplos de uma expressão algébrica. Então posso dar como exemplo aqui o que? O 3x ao quadrado mais 8 é uma expressão algébrica. O x, a raiz quadrada de 4x mais 3 é uma expressão algébrica. O x menos 6 sobre x, x, por exemplo, mais 2, por exemplo, é uma expressão algébrica. Então, agora iremos falar da designação. Quando fala-se da designação, o que seria uma designação? Designação é aquela expressão que nós não podemos dizer se é verdade ou é falsa. Aquela expressão que não podemos dizer que é verdade ou é falsa. Então, quais é que seriam os exemplos de uma designação? Já podem fazer ideia do que poderia ser uma designação. Podem fazer ideia do que pode ser uma designação. Então, uma designação, eu já disse, é aquela expressão que não podemos dizer se é verdade ou é falsa. Que não podemos afirmar se é verdade ou é falsa. Então, vou dar aqui um exemplo. Exemplo, por exemplo, podemos ter raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 16. É o primeiro exemplo. Segundo exemplo, podemos ter raiz ao cubo de 8. Terceiro exemplo, primeiro, segundo. Terceiro exemplo, podemos ter, por exemplo, M de C.
de 8 e 16. E por fim podemos ter o quê? O quarto exemplo. O quarto exemplo, por exemplo, podemos ter. Então, como podemos observar, como podemos observar, como podemos observar aqui não podemos dizer se isto aqui é falso ou é verdade. Então, nós não podemos afirmar nada, apenas nos dão uma expressão aqui, né? Uma expressão qualquer, né? Atenção que aqui não usei a expressão algébrica. Usei outros exemplos para facilitar a compreensão, mas poderia haver de uma outra forma aqui. E temos o quê? Proposição. Proposição seria o quê? Proposição é quando já podemos afirmar se é verdade ou é falso. Uma proposição é quando já podemos afirmar se é verdade ou é falso. Por exemplo, podemos ter raiz de 4 mais raiz quadrada de 4, desculpa, mais raiz quadrada de 16 é igual a 10. Aqui sim podemos afirmar se é verdade ou não. E também podemos ter, por exemplo, raiz cúbica de 8 é maior ou igual a 2. Então, aqui também podemos afirmar se de fato é verdade ou é falso. Então, saindo do contexto das designações e proposições, eram bônus que eu estava a dar. Agora vamos para as classificações. As classificações das expressões algébricas. Como é que nós podemos classificar as expressões algébricas? Muito simples. As classificações das expressões algébricas são três. Não é? Podemos classificar as expressões algébricas em três partes, em três grupos, em três partes, sim. Classificam as expressões algébricas em expressões algébricas racional inteira. Então, temos expressões algébricas racionais inteiras e também vamos ter expressões algébricas racional, expressões racionais, expressões racionais fracionárias. E também vamos ter expressões algébricas racionais desculpa, aqui não é racional, aqui é irracional. Então, temos expressões algébricas racional inteira, temos expressões algébricas racional fracionária e por fim temos expressões algébricas irracional. Então, no próximo vídeo iremos estudar cada tipo de classificação aqui. Vamos começar pela expressão algébrica racional, pela expressão algébrica racional fracionária e pela expressão algébrica irracional. E como TPC, eu deixo para vocês, meus caros estudantes, a definição. Eu quero a definição. É só deixar aí nos comentários a definição, a definição de cada expressão algébrica e o seu exemplo. Então, é só deixar a definição e um exemplo. Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo.